Estamos ao vivo. Quer que vai para você? Lista 1, lista 2. E nos grupos. É live ao vivo? Live ao vivo é bom, né? Quiser falar, pessoal. Balanço infantil para criança. Pessoal, quiser falar aí. Oi. Olá, pessoal. Já estamos aqui aguardando 12 horas e 50 minutos aqui no meu relógio. Estamos aguardando às 13 horas, né? Confirmar às 13 horas, iniciando nossa live para falarmos um pouco sobre a Assembleia de hoje, que já de antemão ela vai acontecer. Estamos aguardando aí um bom dia, uma boa tarde a todos, desse dia 16 de novembro de 2023. Estamos aguardando, confirmamos a nossa live para as 13 horas e estamos aqui já disponíveis para que as pessoas venham chegando na sala. Os convites já estão sendo enviados e gostaríamos de conversar um pouco com vocês, e teremos assembleia deliberativa essa noite em relação às nossas ações em busca de novos benefícios aos servidores públicos e falarmos um pouco sobre os projetos de lei que foram colocados na Câmara de Vereadores e retirados pelo prefeito do município de Piracicaba. As desvantagens ou vantagens desses projetos, e se nós temos que discutir isso porque não foi discutido com a categoria. O sindicato foi pego de surpresa, a administração, infelizmente, ou felizmente, né, o secretário de administração, que era responsável por essas ações de desvalorização, foi exonerado nessa semana, saiu no Diário Oficial de quarta-feira. E esse secretário já não está mais na administração pública, fez um bando de lambança, cometeu uma série de erros, entre os mais graves foi remeter esse projeto da cesta básica de alimento, transformando em dinheiro, né, não é em VA, é em recurso financeiro, para a conta dos servidores públicos. E aí nós estávamos comentando que os servidores, muitos dos servidores, quando esse recurso de R$300 caísse na conta, eles não iam ter nem a cesta básica e nem o dinheiro, porque o Santander, logicamente, ia se apossar desse recurso, até porque abriria mais margem para aumentar o consignado. Dinheiro imediato, mas dificuldade na sobrevivência. Nós temos um nosso nicho de pensamento, não contrapomos as discordâncias, acho que todo mundo tem direito de divergir, de entender de forma diferente. Estamos atuando de forma aberta, franca, democrática, transparente. Todas as informações que recebemos, seja por parte da administração, seja por parte dos vereadores, foram imediatamente compartilhadas no grupo. Isso porque nós prezamos pela transparência. Lógico que existem aqueles que preferem que isso não aconteça, mas não é o nosso caso, e como disse, respeito as ideias, mas vamos divergir. Eu não consigo trabalhar e agir se eu não for transparente com meus atos, e eu tenho sido assim durante toda a minha vida. Mas nós estamos chegando aí, o pessoal vem chegando, vai dando aí um likezinho para nós, mostrando que nós estamos em rede, compartilha com os demais colegas, chama aí os grupos para que a gente possa se interar e conversar. Não é comum fazer uma live antes das Assembleias Gerais, digo que estamos apenas fazendo uma conversa prévia, não vamos entrar nos temas que vão ser debatidos ou deliberados na Assembleia, mas é o intuito de convocação. Por que convocação? É importante, né? Aquilo que nós analisamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós podemos colocar à disposição do servidor, para a gente não parar essa luta por aqui. Acabou, o prefeito retirou o projeto, então, em tese acabou. Para alguns não haveria nem a necessidade mais da Assembleia, mas para aqueles que estão reivindicando um novo benefício, de forma bem responsável, é bacana que a gente encaminhe uma proposta à administração pública
mesmo que essa proposta seja analisada nos dissídios coletivos, nas datas bases dos servidores, mas estamos antecipando uma negociação que mostrou uma divisão muito grande entre os servidores públicos. Tivemos um percentual grande defendendo o Vale Alimentação, ou Vale Refeição, e tivemos também praticamente o mesmo número, um empate técnico, defendendo a manutenção da cesta básica. Essa divisão dos servidores públicos não é legal se for explorada para virar revolta e embate e agressões pessoais. Porque as pessoas têm direito de pensar diferente e de entender a vida de forma diferente. Senão nós não estaríamos diante de um país democrático. E nós estamos diante de um país democrático. Eu espero que assim estejamos, porque a minha vida toda foi em luta pela democracia. Eu fui um dos resistentes do período da ditadura, né, e hoje estou aqui tentando fazer com que aquele meu ideal democrático permaneça até meus últimos dias. Eu quero pedir a todos que venham, compartilhe, dê aí um dedãozinho para nós, aí um like aí para nós, dizendo que está no grupo, que está compartilhando, façam os seus comentários. Não façam muitas perguntas, vou pedir para vocês, se for pergunta bem curta, né, e objetiva. Por quê? Porque o teor disso é um chamamento para a Assembleia de hoje à noite. Das 18h30 em primeira convocação e 19h30 em segunda convocação, Assembleia aqui no Sindicato dos Servidores Municipais de Piracicaba. Então, estou pedindo aí que todos compareçam hoje, dia 16 de novembro de 2023, na sede do sindicato, aqui na rua Ipiranga, 553, Centro, para um debate sobre as futuras negociações e a atual negociação que os servidores públicos devem proporcionar. A organização, como conquistar. Não adianta só entrar nas redes sociais e divergir em opiniões. Se não houver uma participação efetiva dos servidores na busca daquilo que eles querem e desejam, nada será alcançado. Precisa de mobilização, estratégia. E o que para mim é mais importante, disso eu não abro mão, mesmo aqueles que me criticam. A transparência. Todos os atos serão disponibilizados nos grupos das redes que são oficiais do sindicato ou reconhecido pelo sindicato como legítima. Existe muita gente ruim no mundo. E nós conseguimos perceber agora nesse sistema que nós fizemos de enquete. Tentaram, logicamente, cometer a fraude na enquete, inclusive lá dentro da própria administração. Não digo que foi do prefeito ou dos secretários, mas de pessoas envolvidas ao governo, sim, com toda certeza. Estamos já tentando achar o IP, listas do RH com nomes por ordem alfabética foram colocados como votante, muitos deles já haviam votados, então houve uma duplicidade no voto, e outros foram pegos, né, no sistema como saindo do mesmo IP e como objeto de fraude. Mas o resultado está legítimo, passou por uma análise pelo Departamento de Inteligência da TI, da Tecnologia de Informática, aqui do sindicato e outras empresas que nos acompanham. Nós temos aí aquilo que a gente sabia, e todos vocês sabem, é uma divisão. Se você perguntar para o colega no seu setor de trabalho se ele é a favor da cesta ou ele é a favor do VA, você vai ter um que vai votar pelo VA e um que vai votar pela cesta. Está dividida essas opiniões. Tem um que vota 2 vezes? Então, os que votam 2 vezes foram pegos, tá? Wagner Gonçalves pergunta: e os aposentados como ficam nessa troca de benefícios? Wagner, eu vou reservar a sua pergunta para mais 5 minutos, mas está aqui registrada e eu vou ler ela novamente e vou respondê-la. Até vou pedir para o De Lima, que está me assistindo aqui, William Cândido de Lima, que é o nosso diretor aqui do Sindicato dos Servidores Municipais, Guarda Municipal, Guarda Civil, e vai ler novamente para vocês. Agora a Guarda Metropolitana de Piracicaba, né? Ainda não, né? Tem que passar o projeto de lei, mas creio que já
seguimos desse rumo. Muito bom, então nós estamos aqui aguardando que vocês venham, participem, compartilhem essa live, deixa aí o joinha, digam que vocês estão participando. Essa pergunta, como que é o nome do Wagner, é hiper inteligente. Esse é o tipo de pergunta objetiva que a gente está pedindo para que vocês façam. Nada de pergunta longa, nada de sair do tema. O tema é VA ou cesta básica. Há ainda chances ou não de nós retomarmos essa negociação? Essa negociação vai ser retomada sim e não foi abandonada. Mas nós vamos discutir essa estratégia hoje na Assembleia Geral. Não vamos falar sobre isso aqui na live, até para não ocorrer esvaziamento da nossa Assembleia. Vamos lá? Então eu acho... Do convênio médico, né? E tem o tema do convênio médico, a gente vai estar discutindo também, explicando como que fica essa situação, a exclusão dos aposentados, né, que a gente não concorda. Acho que isso vai reduzir o custo do convênio médico para os mais jovens, mas os mais jovens vão envelhecer e o convênio vai ficar inaplicável. E nós temos os mais velhos hoje, que são os que mais precisam de planos de saúde. A sinistralidade é quando você adoece ou procura um hospital para se tratar, para fazer uma cirurgia, para fazer um procedimento, um exame laboratorial. E isso acontece mais quando a gente envelhece e menos quando a gente é jovem. Portanto, os jovens não dão despesa aos planos de saúde. Os velhos, como eu, por exemplo, já dou muita despesa aos planos de saúde. Então, tudo isso tem que ser discutido. Tem que ter uma planilha de custo. Não pode ter um custo só a um grupo, uma segregação, segregar essa discussão a um grupo do funcionalismo. Os que têm até 30 anos de idade, os que têm de 30 a 60 e os que têm de 60 a 90. Ou a 100, sei lá. Se tem alguém vivo ainda com essa idade. Mas tem que ser discutido porque todos estão dentro do mesmo contexto. E nós não podemos excluir ninguém da discussão e do processo. Não é justo que isso seja feito. Eu sei que tem gente que não se preocupa com os mais velhos. Eu já vi aqui comentário, os aposentados estão ganhando muito, os aposentados estão dando só despesa. Eu já vi isso no comentário nos grupos das redes sociais ontem, por parte de servidores públicos, que vão envelhecer, que tem pai e tem mãe, e que vão precisar ser reconhecidos no futuro. E eles estão plantando uma semente ruim para eles mesmos. Nós já estamos aposentados. Eu, por exemplo, já estou aposentado há 10 anos. Boa tarde para a Thelma Crisp. Thelma Crisp está entrando aí também, seja bem-vinda, compartilhe, deixe seu likezinho aí, vamos fazer essa conversa. Bastante pessoas acompanhando lá ao vivo, 49 pessoas. Já estamos com 49 pessoas ao vivo, nós fizemos assim, no sopetão, em cima, fazendo essa convocação, não esqueça, e essa live não tem o objetivo de discutir os temas da Assembleia que vai acontecer hoje aqui no Sindicato dos Municipais, na Rua Ipiranga, 553, Centro, às 18h30, em primeira chamada. A experiência aqui, o presidente está pedindo para participar do vídeo. E 19h30, em segunda chamada. Vamos ver se nós conseguimos colocar o presidente. É uma experiência aqui. Pediu para participar do vídeo, eu aceitei. Vamos ver, nós estamos tentando aqui incluir o presidente, o nosso companheiro, camarada José Valdir Desgrinheiro, servidor público municipal, desenhista, né, cargo em extinção, que foi extinto agora no último projeto de lei encaminhado à Câmara de Vereadores. São aquelas funções e cargos que não usam mais. Hoje a informática dominou todas as áreas, então muitos cargos foram extintos, né? Linotipista, desenhista, uma série de cargos foram extintos porque já não existe mais. E natural que isso aconteça. Edson Moretti, boa tarde. Edson Moretti, Soninha, Nelson Camargo. Quem mais aí, Delima? Vamos. Hilda Macedo. Então tá chegando, o pessoal está chegando. Célia Aparecida Orandinho. Boa tarde, queria saber como fica os aposentados, precisamos da cesta. Isso mesmo. Então vamos manter essas perguntas na linha para a gente fazer a resposta todas juntos, assim que o pessoal vai chegando, vai se acomodando. Vamos dar mais alguns minutos, né? Vamos dar aí mais uns 5 minutos, e aí nós vamos começar
a fazer as respostas. Eu já disse, aqui, desde o começo da live, começamos agora, mas sejam perguntas objetivas, tá bom? Sejam perguntas objetivas. Não façam perguntas que não é do tema. O tema que nós estamos discutindo aqui é sobre a Assembleia de hoje à noite, como que a gente vai encaminhar essa Assembleia. Há condições do sindicato encaminhar uma nova reivindicação ao prefeito municipal? Reivindicação pode acontecer em qualquer momento. Por isso que existe, por lei municipal, uma lei municipal que é a mesa de negociação permanente. Na mesa de negociação permanente, nós levamos as propostas dos servidores. Mas nós não estamos na database, não é período negocial. Não estamos na database e não é período negocial. Mas, se você começa um processo de negociação antes, você consegue fazer com que esse processo, no primeiro, no segundo, na segunda negociação, esse ano que vem, 2024, é um ano difícil, porque vai ser um ano eleitoral. Nenhum benefício pode ser colocado no próximo ano. O prefeito poderia colocar esse ano, até dezembro. Se ele tiver uma boa vontade, falar assim, olha, eu vou dar R$300 de IVA, mas não vou tirar a cesta básica. Nós vamos aplaudir o prefeito com toda certeza. Com toda certeza. Nós vamos fazer um aplauso para o prefeito pela atitude tomada em benefício ao servidor. Não é possível fazer isso? Então que o prefeito mande um novo projeto de lei para que as pessoas tenham o poder de opinar. Eu não quero receber a cesta básica. Eu quero em dinheiro. Eu quero em VA. Aí respeita-se a vontade desse servidor. É uma outra forma a se resolver esse problema. E hoje é isso que nós vamos estar discutindo aqui com vocês. Mas vocês têm que estar presentes. Se nós tivermos uma assembleia esvaziada, nós não vamos ter forças para levar à administração municipal uma reivindicação de toda a categoria de uma forma participativa. A participação é fundamental, gente, é importante. Não é obrigado a vir. Cada um vem se quiser. Mas, depois também, não há por que ficar cobrando do sindicato que o sindicato não fez. Não é o sindicato que faz. O sindicato somos todos nós juntos. Aqui é apenas a base administrativa de encaminhamento da reivindicação dos servidores públicos. Nós fizemos uma enquete. Essa enquete que nós fizemos ontem, essa semana, ela teve pessoas que tentaram fraudar essa enquete. Eu alertei desde o primeiro momento, não tente fraudar que o nosso sistema vai pegar. E nós pegamos. O que é essa fraude? Então, ou a pessoas doentes, essa fraude interessa, Delima, ou a pessoas doentes, né, porque não é possível você usar da falsidade ideológica e documental, que é crime previsto no Código Penal, para poder querer impor a sua ideia. Ou é doença, ou a pessoa tem interesse financeiro nisso. Eu posso dizer que as pessoas que têm interesse financeiro em criar uma alternativa, sem deixar que os funcionários decidam por isso, é mal intencionada. É mal intencionada. Eu tenho uma pergunta de uma servidora, Juliana. Vamos começar pela primeira pergunta agora, vamos começar já as respostas. Já começa pelo menino lá. Perfeito. O Wagner Gonçalves, ele pergunta os aposentados como ficam nessa... Wagner Gonçalves, eu vou ser breve para você. Nós estávamos numa situação denominada consolidada. Por quê? As cestas básicas de alimentos que estão sendo distribuídas a todos os servidores, através de um processo licitatório da prefeitura, era licitado para servidores públicos, de uma forma geral. Portanto, não havia uma discussão sobre a súmula 55 do Supremo Tribunal Federal. E eu vou fazer a leitura aqui, não da súmula, mas do texto dessa nova licitação, que vai ser processada agora no dia 27, em pregão eletrônico, que é o pregão eletrônico número 517.992 de 2023. Numa observação que nunca teve nos pregão eletrônico, a administração, através do secretário de administração e com apoio de algum departamento, algum jurídico que não é da área de direito público, ou se fez de propósito para prejudicar os aposentados, ele diz:
Observação, abaixo da cláusula 4 da proposta. Tendo em vista a tramitação do processo digital, estou lendo, tá? Entre aspas, 2023, 541, 117, que trata da alteração da Lei da Cesta Básica dos Servidores da Prefeitura Municipal e inclusão de auxílio-benefício a esses, e, aí venho considerando, que o STF, através da súmula vinculante 55, olha bem, decidiu que auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos. O que é uma súmula vinculante? De todas as jurisprudências que já foram julgadas no Brasil, o Supremo Tribunal Federal julga e deixa isso como regra de direito a ser exercida por todos os tribunais. Ou seja, passa a ser uma norma cogente, uma norma obrigatória. Tá certo? Aí vem, aí no mesmo texto, em negrito, grifado, informamos que, na hipótese de aprovação do projeto de lei supramencionado, o processo número 2023, 517, 992, não será executado em sua totalidade. Até aí tudo bem. Pois estas cestas básicas somente serão disponibilizadas aos inativos. Atentai-vos, meu prefeito Luciano Almeida, atentai-vos pelo péssimo trabalho que o seu exonerado secretário de administração fez. Ele alertou o Tribunal de Contas. Ele fez uma autoconfissão, se autocondenou. Por quê? Se o senhor fizer essa licitação da forma que está feita aqui, quando o Tribunal de Contas tomar conhecimento, vai notificar a administração municipal para cortar as cestas básicas do aposentado. Nós, aposentados e todos os 2.200 aposentados e pensionistas, estão correndo o risco de perderem a cesta básica. Tomara que não, que o Tribunal de Contas passe despercebido. Mas não é. Está aqui. Em negrito, de Lima, você consegue visualizar? Negrito. Aonde ele dispõe o texto e se autodenuncia. Ou propositalmente para chamar a atenção do Tribunal de Contas e para dizer que tentou resolver o problema do aposentado, mas não vai resolver. Então, essa lambança que o secretário fez, o ex-secretário da administração, exonerado, a semana passada, em razão disso aqui, principalmente em razão disso aqui, só estava cometendo lambança na Secretaria de Administração, em razão disso aqui, principalmente, foi exonerado, se autodenunciou, ou seja, criou uma situação ruim, dividindo a opinião dos servidores, já que 50%, pelas nossas análises, querem cesta básica e 50% não querem mais cesta básica. Qual é o caminho? Maduro, responsável, sem alarmismo, é que a administração agora acolha o pedido dos servidores e divida. Simples. Cria um novo projeto de lei, ou uma alteração no projeto de lei ao qual estamos mencionando, deixando híbrido. As pessoas que não querem receber em cesta básica, faz uma opção pelo VA ou VR. Essa era a pergunta da servidora Sandra Renata, né? Pergunta, poderia ser... Pode ser, se o prefeito assim dispor no projeto de lei. Aí, lógico, nós temos que ter um prazo de 30 dias para que as pessoas façam as opções. E, com isso, um acordo com quem vencer a licitação, o certame licitatório da cesta básica. Eu já estou dizendo aqui para vocês todos, o certame licitatório, que é o processo 517, 992 de 2023, ele já está direcionado com inclusive também do plano de saúde, sem nenhuma participação da administração. A administração não vai dar um centavo para ninguém, fiquem tranquilos, não tem benefícios, é apenas uma licitação que causa estranheza. E o da cesta básica, que foi colocado simplesmente a transformação sem prévia negociação com o servidor público e com o sindicato. Portanto, ninguém sabia do que estava acontecendo. Tivemos ação da Câmara de Vereadores, porque ela recebeu na quinta-feira, na última quinta-feira, que foi a sessão camarária. Eu estava na sessão,
porque nós estávamos discutindo a reposição do resíduo aos servidores, que estava sendo aprovado em última votação, e recebemos todos, sindicato, Câmara, servidores da Câmara, de surpresa, de supetão, a mudança legislativa na lei da cesta básica, sem prévia discussão. Por isso que está ocorrendo esse tumulto. Deixo bem claro, está ocorrendo esse tumulto, as discussões estão acirradas, as pessoas estão agressivas, porque não houve discussão prévia. O prefeito percebeu o erro, orientado por alguns vereadores da base governista, que nós podemos considerar como pessoas responsáveis, retirou o projeto. E o Vagnão, tomando conhecimento que o prefeito retirou o projeto, imediatamente fez contato comigo, José Osmir Bertazzoni, na quarta-feira, 10 horas da noite, e me disse que o prefeito tinha retirado o projeto. Eu imediatamente dei esse conhecimento a todos. Há alguns que me criticaram porque eu dei conhecimento, que isso deveria ter sido feito na Assembleia. Para mim isso não é transparência, é manipulação de informação. E isso eu não faço. Isso eu não faço. Eu digo a vocês que na minha vida eu sempre prezei pela transparência. Todos os atos do sindicato, na greve, nas ações, são de forma transparente. Voltando um pouquinho no tema, vamos. Nas respostas, uma pergunta da Juliana, muito interessante. Eu entendi que ela quer saber se há alguma diferença entre o regime de contratação. Sim, Juliana. Esse é o grande problema que nós temos em Piracicaba. Juliana, a lei orgânica do município de Piracicaba, já promulgada na década de 80, ela disciplina que o regime jurídico único na prefeitura de Piracicaba é regime jurídico único estatutário. Ela fez a sua opção na lei orgânica. Passado alguns anos, um prefeito achou por bem fazer uma lei ordinária dizendo que poderia ser contratado em regime duplo, seletista e estatutário. Veja, ele fez uma lei ordinária, quando teria que ser uma lei complementar e não ordinária, ser aprovado pela Câmara e mudar a lei orgânica do município. E para mudar a lei orgânica do município, exigem quórum qualificado. 2/3 da Câmara tem que votar. Isso não foi feito. Portanto, essa lei ordinária, ela é inconstitucional. Conhecimento disso pelo sindicato, nós encaminhamos uma ação civil pública à Justiça de Piracicaba, ao Ministério Público de Piracicaba. E o que o Ministério Público fez? Para não instaurar a ação civil pública, lá no governo anterior, chamou a administração pública, não é o prefeito de plantão, seja ele quem for, e fez um TAC, chama Termo de Ajustamento de Conduta, dizendo o contrato seletista é irregular, não pode, a lei orgânica do município não permite, a lei ordinária é inconstitucional, porque na hierarquia da lei, a lei maior tem que ser mudada nos termos da Constituição Federal. E não foi assim que foi feito. É uma questão muito minuciosa, muito complexa, mas ninguém foi prejudicado. Os servidores seletistas continuaram na Prefeitura de Piracicaba, o TAC permitiu a continuidade, porém hoje todos os cargos estão sendo transformados em estatutário, salve agentes comunitários de saúde, porque são regidos por lei federal, e obrigatoriamente o contrato é seletista. Porém, eles não gozam da mesma estabilidade que gozam os servidores regidos pelo concurso público, pela regra da Constituição Federal. É uma regra à parte, é uma lei especial. Então, todos os cargos, e daqui para doravante, né, daqui para frente, todos os contratos são estatutários. Mas nós temos ainda 3.700 seletistas na Prefeitura de Piracicaba. O que pode ser feito? A jurisprudência, eu juntei recentemente no grupo, a vasta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é que, sendo servidores públicos concursados nos termos da Constituição da República Federal, é possível é permitido à administração pública municipal alterar o regime contratual, sem prejuízo
das normas constitucionais, ou seja, poderia, se quisesse a administração, transformar os servidores seletistas em estatutário ou vice-versa, mantendo um único regime, como disciplina a Lei Orgânica do município de Piracicaba. Como eu já disse, a Lei Orgânica do município em vigor, continua em vigor e nunca foi alterada. O regime é estatutário. Pode sim. Até uma crítica, ela comenta aqui que alguns anos atrás, muitos dormiram CLT e acordaram nessa... Sim, Thelma, você tem razão. Thelma, foi lá no primeiro mandato do prefeito José Machado, houve a transformação dos cargos de seletista para estatutário mediante opção. Então, você é lá, fazia opção, eu quero ser estatutário. O que o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu? Que foi inconstitucional, julgou inconstitucional, e todos os que estavam transformados em estatutário voltaram a seletista. Mas a grande maioria, estavam na DCT 019, que é aquela da estabilidade constitucional, portanto, eles não tinham concurso público, outros não tinham concurso público. Então foi uma situação lá atrás, onde o concurso público não era obrigatório. Hoje, o entendimento do tribunal é que a transformação por lei no regime contratual pode ocorrer se os servidores públicos prestaram concurso público nos termos da Constituição da República. E assim ocorreu recentemente em São Bernardo do Campo, em outras regiões do Grande ABC. Tá? E o Supremo Tribunal reconheceu que, por ser os servidores públicos concursados, a mudança de regime é de interesse público da administração pública. Então, há uma diferença entre aquilo lá atrás, que ocorreu, onde as pessoas foram levadas a estatutário sem concurso público, e hoje, em que todos são concursados e podem ser levados a um regime único contratual. É uma questão de vontade política da administração pública e até financeira. Até porque os servidores estatutários, eles custam menos para a administração pública. As despesas são menores. Tínhamos aí, em vantagem aos seletistas, aos servidores seletistas, que nós usávamos a Justiça do Trabalho para as demandas coletivas, individuais dos servidores públicos contratados pela CLT. Isso dava mais celeridade, dava mais confiança jurídica. Só que hoje, através de nova resolução do Supremo Tribunal Federal, não é mais a Justiça do Trabalho que julga as questões inerentes ao servidor público, seja ele pelo regime seletista ou estatutário. É a justiça comum. Estamos sendo colocados, as aposentadorias hoje são todas iguais, seja dos estatutários, seja dos seletistas, seguem regra federal. Portanto, ser seletista e ser estatutário já não há muita diferença, exceto o fundo de garantia. A estabilidade é a mesma. As demais vantagens são as mesmas. A aposentadoria, as regras previdenciárias são as mesmas. Portanto, não haveria prejuízo, é lógico. Isso tem que partir de um debate com a categoria em uma assembleia específica. Essa assembleia de hoje não é para isso. Essa assembleia de hoje é para nós entendermos o que aconteceu, que o prefeito enviou um projeto errado para a Câmara de Vereadores, não dele, do prefeito. Eu estou salvando aqui a figura do Luciano Almeida, porque nós estamos em negociação, eu quero preservar o bom relacionamento. Mas o secretário, que criou um monte de transtorno por vingança contra o sindicato, tentando expor o sindicato numa situação como essa. Não discutiu os projetos com o sindicato e está pondo goela abaixo dos servidores. Vamos lá, Daima. A Cíntia quer saber se o vale alimentação não tem que ser de acordo com a letra do funcionário. Então, Cíntia, há uma lei da cesta básica. O prefeito está pegando a lei da cesta básica, estava, né? Agora ele retirou, agora continua a cesta básica. E trazia, essa lei foi criada em 1991, lá pelo prefeito José Machado. 1991. Essa lei foi criada lá. E ela está vigente até hoje. Significa que é uma boa lei. Mas,
Lógico que toda lei, ela se ultrapassa no tempo em que ela é executada. Então, é a evolução social. Hoje, nós não temos mais a mesma inflação que nós tínhamos lá em 91, que ultrapassava 2 dígitos ao mês. Tá? Chegava a inflação altíssima, 30% ao mês de inflação. Então, nós não tínhamos como comprar alimento. O nosso salário caía todo mês. Todo mês, nós recebíamos em torno de 20% a 30% a menos. Essa cesta básica, quando ela foi criada com esse objetivo, de não deixar os servidores e a família dos servidores sem alimentação. O tempo passou, nós não temos mais a mesma inflação. O país evoluiu, a legislação evoluiu, o governo federal hoje está reduzindo a inflação a níveis mínimos, né? E isso faz com que possa ser realmente feito o pagamento em espécie, em dinheiro, em recurso, em VA. Pode. Mas, como a lei já existe, seria bom, e bom alvitre, discutir com a categoria antes de mudar. A democracia. A decisão pode ser da categoria pelo vale-refeição, pelo vale-alimentação, mas não assim de cima para baixo. Isso é injusto e foi feito de forma assodada por parte do secretário de administração, e vou repetir aqui, que caiu, foi exonerado na última terça-feira, e o novo secretário de administração, a gente pede a ele coerência. A discussão com o sindicato não é impor regras, é mostrar como a categoria pensa. E como nós estamos dentro da categoria, nós sabemos. O presidente Valdir de Vinhedo, né, ele acaba de passar aqui a informação que a cesta básica vai ser licitada para 2020. Eu disse agora, né, Valdir? Dia 27, agora, quinta-feira, é o pregão. Ali, outra coisa que eu estava chamando a atenção de vocês. Obrigado, Valdir. É pregão eletrônico. O mesmo número, eu passei, o mesmo Isso, número. pregão eletrônico. Não, está aqui a ressalva. Tendo em vista a tramitação do processo digital 20.23.541.177, que trata de alteração da lei da cesta básica dos servidores da Prefeitura Municipal, e inclusão de auxílio e benefício a esses, e considerando que o Supremo Tribunal Federal, através da súmula vinculante 55, decidiu que o auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos, aposentados. Informamos que, na hipótese da aprovação do projeto supra-mencionado, o processo 2023-5105517-992 não será executado em sua totalidade. Ou seja, se fosse aprovado, ele só ia ser executado para os aposentados. E ele denuncia aqui, somente serão licitados aos inativos. Ou seja, denuncia ao Tribunal de Contas aquilo que ele fala no mesmo parágrafo que não pode, que é a súmula 55. Ou seja, Tribunal de Contas, vou fazer errado, por favor, me notifique para me ficar de mal com meus servidores aposentados. Um jogo sórdido por parte desse secretário que caiu. Ou realmente ele era muito incompetente e não conseguia analisar regras de direito administrativo. Lamentável. Mas, veja, hoje os servidores aposentados, e aí eu quero dizer a todos vocês, corre risco sim de perder a cesta básica. Por quê? Porque está autodenunciado na lei de na licitação. Aqui na licitação da prefeitura. Os servidores aposentados estão autodenunciados pelo executivo. Essa informação está bem de acordo com a pergunta da Sandra. Ela pergunta por que o aposentado da CLT não recebe cesta básica. Sandra, por conta da lei municipal, Sandra. Veja, Sandra, uma resposta muito boa, uma pergunta muito boa sua, fantástica. Obrigado pela pergunta, porque nós temos aqui o município vizinho de Saltinho, isso foi questionado, que os servidores aposentados, que são seletistas, recebem a cesta básica. É uma lei municipal antiga também, que nunca foi questionada pelo Tribunal de Contas e também nunca foi questionada por ninguém. Ninguém entrou com uma ação de inconstitucionalidade. Portanto, uma lei municipal em Saltinho garante o pagamento da cesta básica aos servidores seletistas. A lei municipal de Piracicaba, se fundando no preceito de que é uma quebra de vínculo entre a administração pública e o seletista, que passa a ser aposentado pela União, pela Previdência Geral, não deve utilizar a verba e os recursos da folha de pagamento para pagar benefício àqueles que não fazem mais parte do quadro de funcionários
da prefeitura do município. Os inativos estatutários continuam no quadro. Os seletistas vão para o quadro apartado da União. Eles não mais pertencem à administração municipal. Os seletistas permanecem regidos pelo regime estatutário junto ao IPASP, o Instituto de Previdência Municipal, que é uma autarquia municipal. Essa autarquia municipal é que paga os proventos. Já no seletista, quem paga é a União, é o INSS que paga a aposentadoria dos servidores seletistas. Como poderia ser resolvido isso? Eu já disse aqui antes, transformando os seletistas, através de lei municipal, criando um vínculo único, que é o que já está autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. É uma questão de vontade política por parte da administração municipal de se resolver esse problema. Enquanto nós tivermos dois regimes contratuais, reprisando, o regime seletista é em extinção. O que vige hoje, o que está hoje, é o estatutário. Quem está contratado pelo seletista vai aposentando e vão entrando estatutários no lugares desses. Os novos cargos são estatutários. A forma seria unificar os regimes. Mas, se a prefeitura quiser se aventurar, fazer uma lei municipal, mandar para a Câmara, para pagar cesta básica aos seletistas, ela pode, mas está sujeita à fiscalização do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Como estão os aposentados, que também pela súmula vinculante 55 do Supremo Tribunal Federal, isso é do Supremo Tribunal Federal, é uma súmula vinculante, é uma norma cogente, impositiva, determina que também aos estatutários não se pode mais pagar. Até então, que a lei estava quieta lá na Câmara, não houve qualquer questionamento por parte do Tribunal de Contas. Mas não garanto que isso não aconteça daqui para frente. Porque o Tribunal de Contas vai receber na cara dele isso aqui, uma mancha preta no contrato licitatório, que é um pregão, não é um pregão presencial, é um pregão eletrônico. Qualquer empresa do Brasil pode participar. Lá do Nordeste, do Sudeste, do Sul, Centro-Oeste, podem participar. Pode ganhar esse pregão qualquer empresa dentro do território nacional. Se eles vão ter condições ou não de cumprir o contrato, é uma outra história. Legalmente, qualquer empresa que forneça a cesta básica pode participar dessa licitação. Vai ser acolhido o menor preço, conforme determina a lei. Mais alguma pergunta, Delimar? A Eva Batista, né, uma contribuição bastante bacana, bastante rica, né? Boa tarde, pessoal. Lembrando que aposentados e pensionistas não podem receber pecúnia. Lutaremos para manter a cesta básica. Então, os aposentados, nós estamos falando de 2.200 entre aposentados e pensionistas. Tem o direito de ter a opinião deles, gente. Ah, mas eu não sou aposentado, eu sou seletista, eu quero que se dane os aposentados e não sei o quê, como falaram nos grupos. Ô, gente, é a opinião deles. Eles são 2.200 vidas. Tem direito de opinar. Muitos precisam da cesta básica, porque estão com consignado no banco, estão devendo, têm empréstimos. Caiu no banco, o banco chupa. Eles vivem, muitos desses servidores que optam pela cesta básica, vivem da cesta básica. Porque eles sabem que se esses R$300 cair na conta corrente, no Santander, eles não vão ter nem os R$300 e nem as cestas básicas. É difícil entender isso. É uma questão que a gente vai estar discutindo hoje aqui na Assembleia Geral. Mais alguma pergunta? Vamos encerrar? Fazer a convocação e partir para o encerramento? Tem algumas considerações do Sarapu aqui, ele é bem favorável à cesta, né? Tem vários comentários dele, mas tem um que pergunta assim... O GCM, né? O GCM, Guarda Civil Metropolitano, agora meu amigo Sarapu. Um abraço, Sarapu. Ele faz bastante colocação sobre a importância da cesta, né? Mas tem um dos comentários dele, ele coloca assim, não direito adquirido. Não. Sarapu, vamos deixar bem claro para todos os servidores públicos que nos acompanham hoje e vão nos acompanhar sempre. Isso pode ser gravado e pode ser distribuído. Não existe direito adquirido sobre coisa pública. Não existe.
É como a Previdência. Lembra lá atrás, quando se discutiu que o tempo de idade era direito adquirido? E aí foi se discutido que era apenas uma perspectiva de direito? Que perspectiva de direito não é direito adquirido? Porque não se adquire direito sobre coisa pública. O direito adquirido é por lei, tá? É por lei ou decisão judicial. A lei municipal, ela autoriza o município a conceder a cesta básica de alimentos aos servidores. Nós vamos ter que discutir na justiça, que é um direito nosso, e ele só vai ser adquirido se o Poder Judiciário, lá na frente, entender que não poderia ser retirado a cesta básica dos servidores. Mas se o prefeito resolver tirar amanhã, ele tira. Cabe ao sindicato, ou a cada servidor público individualmente, buscando um advogado, brigar na justiça para manter esse direito. Porém, decisão judicial, a gente não sabe quando vem e como vem. Então é uma perda. Para finalizar, tem um comentário bastante interessante da Elizabeth. Ela diz o seguinte: para mim, não tem dúvida. Eu acredito que a maioria das pessoas inteligentes optarão pela cesta básica. Então, como é o nome dela? Maria Elizabeth. Elizabeth, eu concordo com você, porque tem que respeitar a sua opinião. Como tem outros colegas servidores que acham que o VA resolve para eles, que é uma solução melhor. Aí cada um pensa dentro da sua casinha. Os aposentados dentro da casinha dele, o seletista dentro da casinha dele, o estatutário dentro da casinha dele. Cada um pensa dentro da sua casinha. Os que são solteiros e não têm família para manter. Os que são casados, ganham pouco e têm 2 ou 3 filhos e dependem dessa cesta básica. Então, cada um tem a sua opinião. Esse é o tema que foi colocado e foi posto aqui, e nós temos que discutir hoje na Assembleia Geral. É errado os servidores discutirem e dar opinião sobre esse tema e terem opinião diferentes? Não. Cada um com a sua, respeitamos a opinião de todos, mas da forma com que a lei foi colocada, no afogadilho, de supetão, sem discussão ampla, sem ver os impactos positivos ou negativos das formalidades, infelizmente o ex-secretário de administração mais uma vez escorregou no tomate e fez as suas tradicionais atrapalhadas. Aí tem algo aqui. O Bozinho apareceu aqui na live. Até o Bozinho apareceu. Eu digo assim a todos vocês. Eu gostaria de ter uma solução rápida e inteligente agora por parte do prefeito. Até porque hoje o prefeito Luciano Almeida, eu espero que alguém do conjunto dele esteja acompanhando essa live. Tá. Eu espero que esteja. Né? Entenda que foi colocado realmente uma ferida a ser analisada. Como o impacto e a discussão não foi antes, não se chamou sindicato, prefeito Luciano Almeida? Não se chamou sindicato porque vocês não gostam do sindicato e eu respeito também o pensamento de vocês. Eu não vou dizer que eu não gosto da administração, porque eu dependo da administração como servidor público e como cidadão. E pelo voto democrático, o senhor Luciano Almeida foi eleito. E ele é o prefeito. Mas poderia ter chamado uma discussão, entender isso. Ou nós fizemos uma enquete, prefeito Luciano Almeida, e o senhor sabe que 50% do funcionário público é favorável e 50% é contra. A solução é o senhor torne híbrido. E no encontro dessa questão que eu acho que é muito importante, a GCF, né, e EDA, ela coloca uma colocação aqui muito interessante. Ela fala que o grande problema não é nem a cesta, é a qualidade de alguns produtos que vêm na cesta. Então, Ieda, ótimo, Ieda, perfeita a sua colocação. Esse é outro grande problema. É não discutir com a categoria quais os alimentos imprescindíveis para estar na cesta de alimentos. Poderíamos estar discutindo aqui agora, por exemplo, um VA e a manutenção da cesta. Está colocado isso para o prefeito. O sindicato já oficializou essa vontade da categoria que já está decidido nas negociações anteriores. Mas cabe ao prefeito, ele é a autoridade pública municipal e tem os poderes para pôr projeto na Câmara e para tirar projeto da Câmara. Só ele tem esse poder. Então ele pode
mandar um novo projeto e ir criando uma situação híbrida. Opcional, 30 dias, faz a opção. Quem fizer a opção por receber em dinheiro, vai lá, diz que a minha opção é em dinheiro, recebe em dinheiro. Quem não opinar, sabe que quer em cesta básica, porque a lei já está posta. Mantém a cesta básica para aqueles servidores. Acabaria o problema. Para mim, o melhor é ele ter mandado... Sabe que eu fiquei quase estimulado, na hora que eu estava na Câmara, que o prefeito mandou um projeto aqui, criando R$300 de vale alimentação. Juro por Deus que eu achei que ele ia ter uma bondade eleitoral. Ia colocar... Na hora que eu vi o que me falaram sobre o projeto, eu estava na Câmara, na audiência, na sessão, quando eu tomei conhecimento, já protocolado na Câmara. Eu falei, poxa, será que o prefeito vai dar 300 para cada um? Vai ficar uma beleza, né? Vale alimentação, né? É só os ativos, tudo bem, não mexe na lei da cesta básica, mas não, mexeu na lei da cesta básica. Revelou uma situação que pode ter complicações no futuro. Ou, não tanto no futuro, talvez até recente. Revelou-se um problema. E aí está tudo em discussão agora. Tudo foi colocado de forma amadora. Amadora. Tá? Na Câmara Municipal. De forma amadora. Todos os vereadores, todos, sem exceção, com quem eu conversei, da base do governo, aos quais eu tenho alguns que eu tenho contato, e os que estão de oposição, foram unânimes em dizer que o projeto de lei era uma atrapalhada. É um projeto trapalhão, assim que eles denominaram. E agora a gente vê que o prefeito percebeu também isso e retirou o projeto. E exonerou o secretário da administração. Então não preciso dizer mais nada, né, Delima? A Isabelle quer saber se haverá reuniões setoriais com o sindicato. Isabelle, nós queremos fazer as reuniões setoriais, mas como o tema é coletivo, eu acho que será uma assembleia coletiva. Nós podemos fazer também a assembleia a presencial, que será hoje, às 19 horas, aqui no sindicato, 19h30. Eu peço para que você venha, todos os colegas que estão nos acompanhando, venham ao sindicato. É importante a gente mostrar o que a gente quer. Quando eu vou pedir algo para o meu pai está vivo ainda, está com 92 anos. Eu não peço mais nada para ele. Só estou dando como exemplo. Ou para a minha mãe já foi. A gente vai até eles e pede. Então o lugar da gente fazer o pedido é aqui no sindicato. Não é no WhatsApp. Não é nos grupos de WhatsApp. Não é nas redes sociais. Não é agredindo, ofendendo, desmerecendo, desmoralizando. É aqui, na Assembleia. Olha, a maioria decidiu que nós queremos assim. Ah, mas o prefeito pode não dar. Pode não dar. Mas nós temos a nossa decisão. E vamos lutar por ela. Aí a luta, tá, é aquilo que nós fizemos a vida toda. Por que nós tivemos a recomposição de 22% de perdas salariais durante o período da pandemia? 3 anos que nós tivemos congelamento de salário. 2 do governo federal e 1 do governo municipal. Porque nós somos a luta. Teve uma greve. Teve gente que teve coragem. Teve gente que perdeu dia de trabalho. Que teve prejuízo financeiro. Mas não mediu esforço para lutar por aqueles que não lutaram. E todos foram favorecidos. Todos foram favorecidos. Mas nem todos tiveram coragem. Porque se todos tivessem coragem, nós teríamos tirado aquilo de uma vez só, como nós queríamos, e não parcelado. Então, eu gostaria que vocês entendessem que o sindicato não está obrigando ninguém a lutar. A gente só lembra que a luta coletiva, com uma grande participação, ela traz melhores resultados, seja com que prefeito for. E quando se esvazia a luta, através de WhatsApps, redes sociais, com agressão, o prefeito, está pegando essas informações, processando essas informações e colocando mais discórdia no meio do funcionalismo. Essa divisão ocorreu em razão de uma lei não discutida com os servidores públicos por burrice ou realmente por uma intenção de prejudicar o sindicato e dividir os servidores públicos? É uma questão que está no ar e eu não quero ser leviano de estar acusando o ex-secretário de ter feito isso. Mas que ele cometeu atos, por exemplo, do chamamento desse plano de saúde,
retirando os aposentados de forma a prejudicar o sindicato, ele fez. Ele fez. Ele fez de caso pensado. Tanto é que eu tenho prova disso que ele fez de caso pensado. Se o senhor prefeito quiser, eu trago aqui pessoas ligadas à prefeitura de Campinas para falar o que ele disse a essas pessoas. Então, nós não estamos brincando. Nós estamos falando sério. A administração não precisa jogar contra o sindicato, prefeito. Senta, nós temos dados. Nós não vamos pôr a espada no pescoço do senhor e cobrar uma situação. A greve ocorreu porque o senhor não teve habilidade de negociação. Passou. O senhor pode ter guardado mágoas. Eu não, porque eu sou obrigado a fazer a luta. Ontem eu escrevi um texto. Eu espero que o senhor tenha lido o meu texto. Do que é resiliência. Eu sou resiliente, prefeito. O senhor pode tentar me matar, me esmagar. Mas eu sou resiliente. E eu sei que não é fácil a luta na vida. Eu peço ao senhor que venha para uma discussão com a entidade sindical e com os servidores públicos, antes de colocar esse tipo de projeto na Câmara de Vereadores e causar tantos transtornos ao senhor mesmo. Porque daqui para frente, esse problema vai ser muitos novos problemas que vão surgir. Porque a equipe do senhor revelou essa situação que está no edital de licitação, que reconhece a súmula vinculante 55 e mantém a cesta básica aos inativos. Portanto, paira uma dúvida de qual vai ser a posição do Tribunal de Contas. O senhor dividiu a categoria, secretistas e estatutários, pensando de forma umbilical, cada um com o seu umbigo. E assim, consequentemente, esses problemas fazem com que o senhor não consiga se entender com o servidor público. E há tempo a gente tem dito ao senhor prefeito, não precisa fazer jogo duro. O servidor público é fácil de conversar, ele tem que ser respeitado. Mas se não tiver como respeitar o servidor público, é difícil. O servidor público é aquele agente ativo que está em todas as unidades da administração pública, na prefeitura do município de Piracicaba, no SEMAI, na Guarda Civil, etc, 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 falando com a população todos os dias. E quando esse servidor público está inquieto e revoltado por uma ação da administração, se ele falar mal do sindicato, ninguém ouve, porque o sindicato, para o resto da população, não é nada. Agora, se ele falar mal do prefeito, isso repercute, isso reverbera, isso faz mal ao senhor prefeito municipal. Infelizmente é isso que acontece. Então, a análise da equipe de governo que te orienta é ruim, é tacanha, é pequena, é mesquinha, é vingativa. E o senhor tem inteligência suficiente para perceber aonde estão os erros. Tanto é que o senhor acabou de exonerar um secretário que estava pregando só discórdia dentro da administração pública. Ninguém, estou dizendo para o senhor, prefeito, na administração, ninguém na administração falava boas coisas desse secretário. Ninguém está dizendo que ele era uma pessoa corrupta, muito pelo contrário. Mas ele era ruim de relacionamento e era extremamente impositivo. E não é assim que funcionam as coisas. A liderança, ela acontece quando as pessoas são queridas pelos seus representados, pelos seus liderados. E não através do chicote na imposição. O período da escravidão já se foi. A chibata já não funciona mais. É o diálogo, é o reconhecimento, é o respeito. E é isso que a gente aqui faz o apelo ao senhor prefeito para que volte a fazer a negociação de forma madura, responsável, e que ninguém está aqui para jogar contra a administração ou a favor da administração. Nem a favor, nem contra. Quem vai decidir isso é a população. Mas quando o senhor revolta os funcionários, os 7.600 ativos e os 2.200 inativos, seja, praticamente 11 mil servidores, 30 mil vidas em média, que é entre familiares e servidores públicos, ativos e inativos, todos eles são pessoas falando mal do senhor, com núcleo de influência na cidade, que vai repercutir negativamente na sua reeleição. Isso é fato. Mais alguma coisa aí, Delima? Vamos partir para o encerramento? Convocando todos vocês, então, para hoje, às 19h30,
aqui no Sindicato dos Servidores Públicos e Municipais de Piracicaba, sede Rua Ipiranga 553, para deliberar sobre a convocatória já publicada da Assembleia Geral, que vai tratar sobre as cestas básicas de alimento e planos de saúde coletivo aos servidores públicos do município de Piracicaba. Sendo só para isso, agradeço a todos que participaram. Vamos encerrar com a leitura do último comentário da Rosa. Vamos lá, encerrando com a Rosana Plays, né? Ela disse: Rosana Plays. Eu quero minha cesta básica urgente. Funcionários precisam da cesta básica. Olha lá, Rosana Plays. O que ela repita o que ela disse? Eu quero a minha cesta básica urgente. Os funcionários precisam da cesta básica. Então, é assim, são opiniões que nós temos que respeitar. Ah, mas eu sou contra. Gente, respeito também a opinião de quem é contra. Eu, para mim, é indiferente. Até porque, como dirigente sindical, eu não posso dar opinião. Por que eu acho que hoje não era interessante o projeto de lei do prefeito? Porque ele não criava nenhum benefício. Ele transformava um benefício já criado. E vocês vão ver o incômodo que isso vai trazer. Daqui para frente. Eu estou alertando aqui, vou pedir para o Delima deixar registrada essa live, porque nós vamos colocar essa live no ar e todas as palavras que eu disse aqui hoje. Logo, em futuro breve. A saideira. Vamos lá, vamos para a saideira. Eduarda França, ela pergunta se pode se optar. Eduarda França. Ou só pelo valor. Então, Eduarda, o que a gente tenta aqui, veja, nós vamos discutir isso hoje aqui na Assembleia Geral. Isso. Viu, Eduardo? Nós vamos discutir isso hoje aqui na Assembleia. Esse é o tema da Assembleia de hoje. Qual é o encaminhamento que a gente faz ao prefeito? Lógico, o prefeito não é obrigado a fazer. Nós não estamos em período negocial. Mas já que ele reabriu o tema, através desse projeto de lei encaminhado à Câmara, agora a gente vai ter que encaminhar para ele o que é a vontade de todos vocês. E aqui hoje, a Assembleia Geral, é importante a participação para a gente fechar uma proposta única, votada, democraticamente, com decisão da maioria, e encaminhar ao prefeito. Esse é o tema. Eu entendo assim, o problema foi criado. Estava estabilizada a questão da cesta básica até a próxima negociação. Não teria próxima negociação em 2024, por causa do ano, em razão do ano eleitoral. Mas teria em 2025, porque aí já é um ano de negociação com o novo prefeito, seja ele quem for. Nesse momento, o tema foi colocado e nós temos uma janela até dia 30 de novembro para que o prefeito faça alguma coisa. Porque no dia 1º de janeiro de 2024 ele não pode fazer mais nada. A lei não permite mais nada que ele altere. Então, discutir no mínimo se ele deixa opcional quem quer em recurso pegar em recurso financeiro. Mas a gente vai aconselhar e vai aqui tentar montar estratégias de busca de compreensão do prefeito através de atos. Isso vai ser retirado aqui na Assembleia. Eu não vou abrir já as estratégias, mas a gente conversa hoje à noite aqui, por isso gostaria que todos vocês participassem. Vamos lá? Fechando? Encerrando então essa live, obrigado a todos que participaram. Sindicato de Servidores Municipais, presidente José Valdir Guinheiro, aqui o Delima, o William Cândido Delima, que tem nos ajudado, as meninas aqui, Samanta, a Renata Perazzoli, a todos os servidores públicos, o Alex do SEMAI, os guardas municipais, o Valdir Martins, nosso secretário-geral, a todos vocês que se dedicaram bastante nesse tema, nesse período de feriado, que não foi fácil, né? Estou precisando realmente de um feriado de verdade. Nós concluímos nossas falas aqui de hoje. Neste momento, 13 horas e 58 minutos em Piracicaba. Encerrando